Alguma vez já bateu aquela sensação de que a vida moderna é uma grande tragicomédia? Pois é, hoje a gente vai mergulhar a fundo e, por que não, dissecar a obra Eu Odeio Chico Buarque de Holanda e Outros Contos, do Fernando Mundim Veloso. A ideia é entender a anatomia do fracasso nos nossos tempos. Vamos lá? Olha, o nosso foco aqui vai ser um tema bem central. O fracasso moderno. Mas calma, não como um evento isolado. Deu errado, não. É mais como uma condição, sabe, quase permanente. É a tragicomédia humana que o autor expõe de um jeito genial. Vamos juntos investigar o absurdo dessa mediocridade que parece estar em todo lugar. E tudo, absolutamente tudo, começa com essa pergunta. É ela que prepara o terreno, que arma o palco para o grande conflito dos personagens do livro. Essa busca sem fim por aprovação, por um like na vida real, que acaba virando o espetáculo principal da existência de cada um deles. Então, na primeira parte da nossa análise, vamos dar uma olhada nesse ambiente, nesse palco onde a grande performance do fracasso moderno acontece. A premissa aqui é fascinante. A vida cotidiana virou um espetáculo. É como se a gente vivesse nesse palco vazio, sempre sob a luz de um holofote meio cruel, seja nas redes sociais, seja na vida real. Parece que todo mundo está encenando um papel. A pergunta é, o que exatamente está sendo encenado? E o primeiro elemento dessa peça é a comédia do absurdo, do nonsense. O autor usa o humor não para arrancar uma risada fácil, de jeito nenhum. O humor aqui é um bisturi afiado, usado para expor as ilusões perdidas e o buraco, o vazio existencial que fica por trás de toda essa performance. Mas o que move essa encenação toda é a busca desesperada por validação. Os personagens se agarram em ídolos, em falsas promessas de sucesso, em qualquer coisa, para tentar disfarçar a própria insignificância. É uma luta constante para parecer algo que não se é. E aqui, gente, tá o pulo do gato do Veloso, a genialidade da técnica dele. Ele nos leva para uma situação que parece super familiar, um clichê mesmo. E quando a gente está confortável, ele vai lá e pá, puxa o nosso tapete. O que ele revela não é uma realidade trágica ou heróica, é algo muito pior. Simplesmente patético e absurdo. Ok, já entendemos o palco. Agora vamos fazer a incisão. Vamos analisar de perto alguns estudos de caso tirados diretamente do livro, para ver o que a gente encontra. O primeiro caso é justamente do conto que dá nome ao livro. É a história de um fã. A obsessão dele por um ídolo segue um caminho que parece até previsível, mas o desfecho é totalmente perverso. O mais interessante aqui é como a gente consegue mapear essa jornada. Começa com uma mediocridade patética, aquela ilusão de que a pessoa tem um intelecto emprestado do ídolo, sabe? Daí vem a queda, o abismo, o encontro humilhante com esse ídolo. O pico da infâmia é um ato de violência, covarde. E a recompensa, pasmem, é o cancelamento, que num paradoxo total vira lucro, vira uma espécie de fama. Agora vamos para o segundo caso, a família Gersolino. Essa tabela ilustra perfeitamente o abismo que existe entre o delírio e a realidade deles. O Gersolino, o pai, se acha um empreendedor visionário, mas é um DJ falido. A Natércia, a mãe, se vê como musa da saúde, mas na verdade é uma influencer decadente. E o filho, Barry Gibb, se pensa um gênio das finanças, mas nunca passou de um jogador de base fracassado. E o mais importante, note como cada um deles tem um bode expiatório para culpar pelos próprios problemas. Isso tudo cria o que a gente pode chamar de um ecossistema do narcisismo. É um sistema fechado, um ciclo vicioso onde a culpa está sempre sendo jogada de um lado para o outro. A Natércia culpa o Gersolino. O Barry Gibb culpa o pai pelo nome ridículo. O Gersolino culpa, todo mundo, menos ele mesmo. E aqui a gente chega no diagnóstico final dessa família. O ponto central, a raiz de todos os problemas, é a ausência completa de autorresponsabilidade. É um palco onde ninguém quer assumir o papel de vilão da própria história. É sempre mais fácil apontar o dedo. Certo, mas como é que o autor consegue construir essa crítica de um jeito tão eficaz, tão potente? Vamos dar uma olhada agora nas engrenagens da ficção, na caixa de ferramentas dele. Dá para pensar nisso aqui como se fosse a planta baixa do motor literário da obra. São as ferramentas, as peças que fazem essa máquina narrativa funcionar e entregar uma crítica social tão afiada. Basicamente, são 3 engrenagens principais. A primeira é o narrador intruso, aquele que quebra a quarta parede e conversa diretamente com quem está lendo. A segunda é a sátira pop,
que usa referências que todo mundo conhece, como MacGyver ou Bee Gees, para ancorar o bizarro na nossa realidade. E, por fim, a comédia do fracasso, onde o humor funciona como um cavalo de Troia para uma crítica social demolidora. E assim, a gente chega na conclusão. É aqui que a análise dá uma virada. E o bisturi, que antes dissecava os personagens, agora se volta para uma reflexão bem mais ampla. A grande sacada do Veloso, o brilhantismo dele, está em se recusar a fazer um julgamento moral. Ele não aponta o dedo, não condena os personagens. Em vez disso, ele simplesmente expõe a nudez psicológica de cada um, provando que esse showbiz do cotidiano não poupa ninguém. No fim das contas, ele apenas segura um espelho. E a imagem que esse espelho reflete é esta. Essa performance de importância que a gente vê nos personagens é, na verdade, um ato universal. É uma tentativa constante de disfarçar um vazio que, no fundo, todos nós compartilhamos. Essa é a tese central e profundamente desconfortável da obra. E o livro nos deixa com uma provocação final, uma pergunta que fica ecoando na cabeça. A obra é um convite para mergulhar nesse palco e se perguntar: afinal, qual é o papel que cada pessoa encena? De qual ilusão particular cada um de nós talvez sofra? A reflexão fica no ar.